Bom dia, bom dia, bom dia, amados irmãos, bom dia, meus amigos, bom dia, família, bom dia, um dia abençoado para todos. Café com palavra. Na manhã desse dia, cafezinho com palavra não pode faltar, né? Palavra do nosso Pai nessa quarta-feira. Dia feliz, o dia que Ele fez para cada um de nós, o dia que Ele determinou, que Ele abençoou para que nós pudéssemos desfrutar do melhor dele para nós nessa face dessa terra, começando pela palavra. Vamos lá? Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, ó Altíssimo. Tu és o maior dos exércitos. Aleluia! Quando eu encontrei a tua palavra, eu apenas não contentei em ouvi-las, só em ouvi-las, mas eu as comi. E uma outra parte da palavra do nosso Pai fala assim que quando a gente alimenta, quando a gente come da palavra, muitas das vezes ela é amarga na boca. A boca fica bem amarga. Mas quando ela desce para o ventre, ela se torna doce como mel. Porque o ser humano, ele tem uma aptidão de gostar de ouvir só palavras doces, só de alimentar de palavras doces. O ser humano, ele não é muito de ouvir as palavras de exortação, de edificação, de correção. E a palavra do nosso Pai, ela exalta, ela edifica, ela fortalece, ela alegra, ela direciona, mas também ela exorta, ela chama a atenção, ela corrige. E nisto nós temos que ser gratos, porque a intimidade de um pai com um filho não se dá por apenas palavras amorosas, compreensivas, o tempo todo. Tem momentos na vida que nós devemos ser chamados a atenção. A gente é chamado a atenção em dois aspectos. Atenção de parar e olhar e observar, e chamado a atenção no aspecto do corrigir, do alertar. Ei, presta atenção, não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Tem um outro versículo que fala assim, que tendo no caminho um grande buraco, o simples, ele vem andando, e pá, ele cai dentro daquele buraco. Mas o prudente, ele faz ao contrário. Ele vai, observa, quando ele vê aquele buraco, ele desvia dele. Então, assim, muitas pessoas, às vezes, por diversas vezes, acaba caindo em algumas ciladas por simplicidade. Apesar de que hoje, nos nossos dias atuais, é muito difícil você encontrar uma pessoa tão simples a esse ponto. Ainda existem muitos, né? Nos grandes interiores, né?
nas zonas rurais, assim, bem afastado, né? Mas em todo aspecto, não está se vendo mais tanta simplicidade assim. Mas que a gente tem que ser prudente, nós devemos ser prudentes. Se você vê o seu irmão passando por uma situação diversa, difícil, você vai pegar aquilo de exemplo. Não faça como o ditado das Marias vai com as outras, não. Inclusive eu até falo, eu sou Maria, mas eu não vou com as outras. De maneira alguma. Então, quando a gente encontra a palavra do nosso Pai, a gente tem que comer ela, saboreando ela. A partir do momento que você alimenta dessa palavra e passa a saboreá-la, ela faz um efeito maravilhoso na sua vida. Maravilhoso, porque ele nos instrui em tudo, em todos os aspectos. Então, o dia de hoje, nessa quarta-feira, não existe nenhum dia que a gente não enfrente algum desafio, mas nós devemos ser prudentes, devemos ser sábios, devemos ser gratos, devemos ser bons ouvintes, pouco falantes, extremamente vigilantes, porque nisto nós alcançamos ainda mais rápido a nossa vitória e temos resultado naquilo que nós almejamos. E quando a gente alimenta dessa palavra, que a gente degusta dela, é aquilo que eu comentei com vocês a respeito do ditado do meu sogro, que ele fala assim que a alegria vem das tripas. Quer dizer, eu as comi e elas são a minha alegria. Que coisa mais linda! Ainda que ela seja uma palavra de exortação para nossas vidas, de chamar-nos a atenção para si, para aquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer, ela nos traz alegria, porque o resultado dela é um resultado feliz. Por isso que a palavra fala assim, filho meu, atenta-te para a minha palavra. Ele chama a atenção da gente todos os dias nesse provérbio, filho meu, atenta-te para as minhas palavras e não desvie delas. Então, na manhã desse dia, vamos nos alimentar dessa palavra maravilhosa e sermos gratos, sejam bons observadores. Eu sei que essa geração da agora é a geração do já, né? A geração do já, é essa geração. Já era para estar pronto, é para ontem, é a geração daquilo que não dá para esperar. Mas eu tenho essa palavra de advertência para mim, para todos vocês, meus amados irmãos, meus amigos. Pare, atenção, ouça o que o Papai do Céu está falando com você. Tenha intimidade com Ele, porque assim a vida vai ficar mais leve. Não tem como, não tem como você lançar sobre ele os seus fardos que estão pesados se você não parar para poder falar, para poder expor, para poder contar o que está acontecendo com você, o que você está precisando. Então pare, né? Tenha todos um bom dia. Essa é a palavra do nosso coração na manhã dessa quarta-feira. Que o Papai do Céu vos abençoe poderosamente, esteja cada vez mais falando nos nossos corações, que Ele nos conceda uma mente formada dentro da sua palavra, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Até amanhã, Café com Palavra. Um abraço para todos.